Glórias a Jesus. Como é bom nós estarmos juntos mais uma quinta-feira para falarmos da palavra de Deus, né, irmãos? Para falarmos daquilo que pode, daquilo que deve e daquilo que vai salvar as nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus, ela é apta, aleluias, para mudar a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. E é bom estar com você que está nos assistindo neste momento. E quero te dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Estamos felizes de mais uma quinta-feira estarmos aqui para cultuarmos a Deus e para dizermos que só Ele, só através do sangue de Jesus é que nós somos lavados e remidos e seremos levados deste mundo para a sua glória, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Como é bom nós estarmos aqui, irmãos, porque o Senhor nos confiou esta palavra, este ministério, de nós estarmos continuando a sua obra. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos, porque o Senhor chama muitos. Ele chama muitos de tantos lugares diferentes, mas muitos aceitam. Muitos estão envolvidos com a obra de Deus, mas muitos decidiram se afastar. E é disso que nós estaremos falando hoje, nesta noite, para que o nome do Senhor, para que o seu nome, o nome do Senhor Jesus, venha a ser glorificado também nesta noite, através da sua palavra, da palavra de Deus. Eu quero estar introduzindo nesta noite o presbítero Eliabe, que está conosco, mais uma vez eu não vou dizer nem nos ajudando, né? Eu vou dizer assim, uma cooperação que só o Senhor sabe como nos alegrar, né, irmãos? E nós estamos alegres porque o presbítero sempre esteve aí agora, já tem algumas semanas, nos ajudando em prol da justa causa do Evangelho. Aí alguém pode dizer assim, presbítero, mas por que se diz a justa causa do Evangelho? Ou porque não existe mais nada mais justo do que a palavra de Deus? Então é a justa, é a única justa causa, é a verdadeira justa causa do Evangelho a qual nós lutamos e estamos aqui para dizer que sem a presença de Deus nós já estamos falidos, mas com a presença de Deus na nossa vida nós podemos, nós iremos alcançar o projeto que Deus tem colocado e quer colocar na nossa vida. O presbítero Eliabe está conosco mais uma vez aí. Fale alguma coisa, presbítero, uma saudação para os irmãos. A paz, queridos, mais uma vez. Uma satisfação poder estar contigo nessa noite aqui no programa do Ministério Resgate, todas as quintas-feiras, 8h30 da noite. É com muita alegria que eu quero parabenizar você, né? Porque você dá esse tempo aqui para nós, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é com muito amor, com muito carinho, porque nós sabemos que a obra precisa continuar, mesmo, né, passando por essas dificuldades todas. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus sem nenhum custo, tudo de graça, tudo para você, tudo para o nosso aprendizado. E eu fico muito feliz de poder estar contigo nessa noite. E hoje nós iremos falar um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje aqui, mais cedo, ali conversando com o evangelista, mais cedo a gente falando, ó, rapaz, né, hoje nós iremos fazer isso e aquilo. E olha, surpresa para você, viu? Passagem bíblica hoje, você vai ficar surpreso. Fique ligado. Glórias a Deus. Irmãos, os irmãos que já estão nos assistindo, eu quero te saudar, meu amado irmão, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te saudar com essa paz que não existe uma outra paz igual essa. Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, que habite no teu coração hoje e que esteja no teu coração hoje, amanhã e eternamente. Esta paz, meu amigo, que o mundo jamais poderá te dar. Esta paz que o dinheiro não pode te dar.
pode dar até uma alegria passageira, mas não te dar uma paz, a qual a paz de Cristo gera em nós, uma paz que nos deixa consolidado, uma paz que nos deixa alegre. Escute, uma paz que nos deixa, meus irmãos, inflamados, uma paz que deixa nós preparados com uma confiança ainda maior, porque, irmãos, existem, a palavra de Deus nos garante que existem ainda caminhos mais excelentes. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero iniciar, irmãos, esta transmissão, eu quero iniciar esta live, este programa, com uma oração de agradecimento a Deus por todas as coisas, inclusive, irmãos, inclusive também as tribulações, porque o Senhor é justo, irmãos. E a sua palavra diz que ele vela pelos seus. Então eu quero estar orando neste momento para agradecer a Deus também pela sua vida e te dizer, meu amado irmão, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se nós estivermos, aleluia, na graça do Senhor Jesus, nós iremos conseguir achar ainda mais uma esperança, mesmo nos dias ruins, nos dias maus, porque o que nós precisamos mais, irmãos, na nossa vida, o povo de Deus, o que mais nós precisamos é da presença de Deus, viu? É da presença do Espírito Santo, porque muitos têm muitas coisas materiais, têm muito dinheiro, outros têm muitos carros de marcas diferentes, mas não têm a presença do Espírito Santo, porque aquele que tem a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo em nós, em você, em todos nós, a vida deste tal é diferente, ele pensa diferente, a sua forma de agir também é diferente, as suas condutas também são diferentes, porque a graça de Deus está em nós e está sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quero estar orando, Senhor Deus e Pai, perante, meu Pai, a tua graça que nos alcançou. Nós estamos aqui nesta noite para dizer, Pai, que somente através, meu Pai, da tua misericórdia, somente através da tua misericórdia, meu Pai, que nós estamos aqui, meu Pai, estamos alegres. Estamos contentes porque nós sabemos, meu Pai, para onde nós iremos, qual é a nossa morada futura, para onde está reservado, meu Pai, aquele galardão para com aqueles que esperam em Ti, meu Pai, aqueles que confiam em Ti e não confiam, meu Pai, em carros e cavalos, ou depositam a confiança no homem, mas aqueles que esperam em Ti, meu Pai, na Tua palavra, que estão, meu Pai, rompendo de fé em fé, rompendo de graça em graça, rompendo, meu Pai, através da Tua palavra, que vai nos moldando. Pai querido, Pai Santo, fala aos nossos corações hoje, opera na vida de todos, meu Pai, que estarão ouvindo, não somente hoje, mas fala aos corações em nome de Jesus, como assim o apóstolo João disse, meu Pai, no capítulo 3 do seu evangelho, que eu possa diminuir para que ele venha crescer, que eu venha diminuir para que tu cresças, para que a tua palavra, meu Pai, seja feita, colada, meu Pai, nos corações, meu Pai, a tua palavra vem entrar nos corações e fazer uma morada eterna, não, meu Pai, uma morada temporária, não uma morada de apenas um dia, mas que nós venhamos nos lembrar, Pai, do que aprendemos ontem, do que aprendemos no culto da semana passada, para venhamos nos lembrar, meu Pai, dos teus feitos, Pai, para que não venhamos apenas, meu Pai, no dia de amanhã, se esquecer de todas as coisas e voltarmos, meu Pai, aquelas coisas que não te agradam, mas que a tua palavra venha, meu Pai, nos mudar do lado de dentro para fora, Pai. Que a tua palavra venha nos mudar, meu Pai. Tu venhas trazer refrigério aos corações nesta noite, Jesus. Para quem está se sentindo desanimado, ó Espírito Santo, tu venhas levantá-lo nesta noite, que tu venhas, meu Pai, fazer a tua vontade, que a tua vontade é esta, que ninguém se perca, assim diz a tua palavra, mas é necessário que creiam, é necessário, meu Pai, que nós venhamos crer, é necessário, meu Pai, que nós venhamos estar inflamados, meu Pai, com um amor diferenciado, não porque somos capazes, mas, meu Pai, um interesse
interesse maior pela tua obra, meu Pai. Venha, meu Pai, e nos inflama hoje mais uma vez. Nos deixa, meu Pai, inflamados, para que o teu nome venha ainda a ser exaltado hoje também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, como é bom nós estarmos na presença do Senhor, porque a sua palavra, irmãos, a palavra de Deus diz assim que as coisas que o olho não viu, escute, meu amado, as coisas que o teu olho, os meus olhos ainda não viram, as coisas que nenhum ainda chegou ainda ao ouvido do homem, coisas que não subiu ao homem ou coisas que não desceram ao coração, são as coisas que estão preparadas, aleluia, para aqueles que amam a Deus. Será que nós ainda continuamos inflamados pelas coisas de Deus? Ou será que as coisas de Deus apenas viraram na nossa vida algo, como eu posso dizer, mecânico? Como que está o nosso interesse? Semana passada, ou retrasado, nós falamos aqui, irmãos, das 7 igrejas que estão registradas nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Nós estávamos falando de um interesse que deve estar na vida do crente. Nós estávamos falando, e vamos falar um pouco ainda sobre este assunto hoje ainda, de como está o interesse do seu e do meu e do nosso coração, como está as nossas vontades perante a obra de Deus, o interesse, o gosto, o amor, aleluia, o valor pelas coisas de Deus, aonde está no nosso coração esse sentimento especial que todos nós devemos ter. Nós estaremos falando disso também nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor, porque o crente, meu amado, ele tem que ter dentro dele uma inflamação no espírito dele, um espírito, meu amado irmão, que não se contenta apenas com as coisas espirituais que tem, porque busca mais, porque ele quer mais, ele quer ver mais, ele quer cultuar a Deus mais. Eu ouço falar, amados irmãos, quando vejo algumas pessoas que estão, às vezes, congregando em alguma congregação que dizem assim, presbítero, hoje o culto não foi bom, irmãos, não existe nada semelhante a isso. Aonde tem a palavra de Deus é um grande culto, aonde foi pregada a palavra de Deus, aí está um servo de Deus, porque somos nós que devemos buscar a sua presença. Como é, irmãos, que nós iremos conseguir alguma coisa se não buscamos primeiro? Porque, irmãos, muitos buscam aí fora, muitos que estão aí fora buscam, presbítero Eliabe, buscam coisas terrenas com toda a força. Buscam coisas aí de fora, seja trabalho, seja dinheiro, seja um relacionamento, seja uma empolgação, seja uma adrenalina. Muitos buscam coisas com toda a força lá fora, mas as coisas de Deus ficou em segundo, ou às vezes ou até terceiro, ou às vezes em quarto plano, quarto lugar. Oxalá, irmãos, que de primeiro nós nos lembrássemos do texto da palavra que diz assim, buscai primeiro. Buscai primeiro o que, diz a sua palavra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus, irmãos, ela deve nos deixar, irmãos, encabulados. Num sentido de encabulado, como assim, irmãos? Com uma mente completamente mudada. Nós vemos isto na palavra de Deus, servos e servas de Deus, que depois que vieram para o evangelho, as suas vidas não eram mais as mesmas. Bendito seja o nome do Senhor. E não obstante, irmãos, nos trata também, e às vezes, muitas das vezes, quando a palavra começa a entrar cada vez mais nos nossos corações, o que gera na nossa vida também, irmãos, são atitudes de mudança. Hoje eu fiquei sabendo, irmãos, de um grande testemunho, não vou dizer o nome dos servos de Deus que estavam ali, mas algo muito bonito, presbítero Eliabe, me acompanha nesse testemunho aqui. É um testemunho, irmãos, que nós percebemos que não se vê com tanta frequência. Eu mesmo já vi 2 ou 3 vezes, no máximo, talvez 4 vezes em toda a minha vida.
São coisas que acontecem na vida do servo e da serva de Deus, são atitudes que acontecem na nossa vida depois que o Espírito Santo, depois que nós viemos a Cristo ou aceitamos a Cristo. São coisas que acontecem na nossa vida, coisas que não aconteciam na nossa vida, ou na vida daqueles que ainda não tinham Cristo e agora têm. São resultados, são frutos. São frutos que geram da vida do servo e da serva de Deus, quando ele ou ela deixa ser usado pela palavra de Deus. Hoje, irmãos, chegou ao meu conhecimento, presbítero, que ontem 2 pessoas estavam na mesma localidade e uma já estava lá de antemão, ou seja, já estava lá mais cedo, e esta outra pessoa chegou lá logo depois, mas estavam ali para resolver uma situação, porque havia de resolver uma situação de uma terceira pessoa ainda. 3 pessoas, 2 pessoas ajudando uma. E quando essas 2 pessoas se encontraram, a que chegou depois nessa localidade, cumprimentou a pessoa que já estava lá, presbítero Eliab. Apenas cumprimentou e já saiu. E já saiu em direção de ajudar aquela pessoa que precisava de uma ajuda. Isto foi ontem. Quando foi hoje, esta pessoa que cumprimentou, que chegou depois, me acompanha para nós entendermos aqui, irmão, o testemunho. A pessoa que chegou lá depois, que tinha cumprimentado aquela pessoa e tinha saído porque tinha que ajudar ainda uma outra pessoa, ligou para essa pessoa que já estava lá hoje. Ligou e disse assim: olha, presbítero, eu quero lhe pedir perdão porque ontem eu lhe cumprimentei, mas não lhe dei atenção. Eu estou ligando para você para lhe pedir perdão porque não lhe tratei como deveria lhe tratá-la. O testemunho ou os frutos que geram na vida do servo e da serva de Deus, frutos de mudança e frutos de arrependimento. Porque, irmãos, quando nós nos achegamos mais perto, ou quando alguém, melhor dizendo, alguém se achega mais perto de Deus, através de quê? Através disso aqui, ó, da sua palavra, presbítero. Frutos começam a gerar na vida dela ou dele, ou em nós, frutos têm que aparecer, presbítero Eliab. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, vai dizer que a fé, sem as obras, ela é morta. Então, o crente, ele começa na sua caminhada já dando frutos. Frutos de obediência e frutos de quê? Frutos de obediência e frutos de arrependimento. A pessoa que estava ontem nessa localidade nem fez algo, presbítero Eliab, nem fez algo demais, mas sentiu no seu coração de fazer assim, não, eu vou ligar. Às vezes, irmãos, nós precisamos ligar para alguém. Às vezes, nós precisamos nos desculpar para alguém. Às vezes, nós precisamos retirar o que nós falamos para alguém. Esta irmã que estava ali, que não vou dizer o nome, estava ali, nem fez nada demais, mas sentiu no coração, irmão e irmã da irmã, sentiu no coração, falou, não, eu vou ligar, porque eu creio que destratei esta irmã. Pois não, eu vou ligar. Sabe por quê, meu amado irmão? É algo que é gerado, não é, irmão, gerado de nós, mas é gerado em nós. Você ouviu? Não é gerado de nós, é gerado em nós. Se é gerado em nós, é porque não parte de nós mesmos, parte da vontade, parte, meu amado irmão, do poder da palavra de Deus que transforma, que penetra mais do que qualquer espada de 2 gumes, entre as juntas e medulas, é apta e pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe por quê? Porque ela compreende todas as coisas. A palavra de Deus nos muda. Não é assim, presbítero Eliab? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. E como
E como, amados irmãos, como é que nós iremos prosseguir? Como é que nós iremos, presbítero Eliabe, prosseguir nesta caminhada, nesta carreira que nos foi proposta, se não, irmãos, mostrarmos, ou melhor dizendo, produzirmos frutos de arrependimento ou frutos de obediência, porque primeiro, eu disse aqui semana passada ou retrasada, que o primeiro fruto depois da conversão do crente, depois da conversão, o primeiro fruto é a obediência. O presbítero Liá pode me cortar a qualquer momento para falar alguma coisa em questão deste assunto, mas nós precisamos, irmãos, produzir em nós. Às vezes nós queremos que outros produzam, né, presbítero? Amém. Nós queremos que o irmão lá do outro lado da igreja produza. Nós queremos que o irmão que canta no grupo de louvor produza. Nós queremos que o outro presbítero produza. Nós queremos que o outro evangelista, ou que às vezes o mesmo pastor da igreja produza. Todos devem produzir, mas eu não devo produzir, não. Eu não tenho que mostrar nada que reivindique a minha fé. Não, meu amado irmão, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela muda os corações. Se ela muda o coração, então porque o coração não é o mesmo. Yep. Devemos produzir em nós, irmãos, ou melhor dizendo, devemos deixar ser produzido em nós frutos de obediência e frutos de arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero trazer, irmãos, a palavra de Deus nesta noite. O tempo já está passando. Eu quero estar levando aos irmãos. Eu poderia, irmãos, continuar neste assunto, mas nós iremos falar de um outro assunto que também está ligado a este. Mas antes de nós irmos para a segunda carta do Novo Testamento, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Antes de nós irmos para o texto, eu quero te dizer, meu amado irmão, que em meio a todas essas tribulações que nós estamos vivendo, o seu coração deve permanecer tranquilo, viu? O seu coração deve permanecer. O teu espírito deve permanecer em paz. Alguém me disse outro dia que dentro do servo de Deus, presbítero Eliabe, no servo de Deus existem duas guerras. A guerra que habita do lado de fora e a guerra que habita do lado de dentro. Assim foi me dito que se as guerras do lado de dentro começarem a afetar a nossa vida do lado de fora, todas as coisas se corrompem. Então, meu amado, eu quero lhe dizer que nesses dias difíceis, o que eu disse não é palavra minha, sim foi me dito, mas eu quero lhe dizer que você, em meio a toda a tribulação, você deve confiar um pouco mais, você deve esperar um pouco mais e confiar na palavra de Deus. Amém. Assim diz o profeta, um dos profetas do Antigo Testamento diz assim, irmãos, existe até um hino, viu? Existe até um hino, e eu vou parafrasear aqui, que os irmãos possam me ajudar aqui, presídio, se eu falar alguma palavra errada. Mas o profeta do Antigo Testamento diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, lá diz assim, todavia, o hino não diz todavia, mas o texto diz todavia eu me alegrarei em ti. Aí, em outras palavras, o português mais moderno, ou seja, pode não acontecer nada na minha vida, posso não ter documento, posso às vezes não ter até a saúde, ou o que eu planto, às vezes nós achamos que esse plantio está se referindo a algo lá do campo, não, amado, está referindo a tudo, qualquer tipo de plantio, seja espiritual, seja o que for no teu trabalho, mesmo que não haja, mesmo que não dê fruto, eu vou me alegrar na presença de Deus, eu vou me alegrar na presença do Senhor, eu vou me alegrar, porque nós temos que ter essa alegria no nosso coração. Porque já nós, irmãos, vai dizer a carta do apóstolo a Filemon, vai dizer que nós não somos mais de nós mesmos.
Se não somos mais de nós mesmos, é porque pertencemos a outro. E se somos de outro, logo as vontades é deste outro que nos comprou. E nós fomos comprados, irmãos. E não fomos comprados nem por prata nem ouro, mas fomos comprados com o sangue de Jesus. Bendito seja o seu nome. Vamos, irmãos, ao texto da palavra de Deus. Estaremos falando, irmãos, de que força e de qual força devemos buscar nas nossas vidas ou para as nossas vidas, porque, irmãos, os dias que nós estamos vivendo, o que eu mais vejo, e o irmão pode até me ajudar aqui, o que eu mais vejo são pessoas que estão na casa de Deus, que estão indo para a casa de Deus, mas dentro de si não mostram evidências de terem uma vida com Deus. Estão na casa de Deus, escute, está na casa de Deus, mas não mostram em si um relacionamento com Deus, por exemplo. Eles vão para a igreja só para estar ali no local, né? Para se encontrar com as pessoas e, infelizmente, as pessoas esquecem que o único motivo, o motivo maior, né, que a gente se encontra na casa de Deus é para louvar, bem dizer, né, e glorificar o Deus que a gente serve. Mas, infelizmente, como o irmão falou, né, muitas pessoas, infelizmente, deixam isso a segundo plano. E isso é muito triste. É verdade. Meus amados irmãos, eu quero que o presbítero Eliabe, quero pedir a ele para ele estar orando neste momento, orando em prol de alguns irmãos que não se sentem bem. No livro de Atos, irmãos, a Bíblia diz assim: para aquele que está doente, é necessário que o tal faça a sua oração. Mas então nós estaremos também cooperando com os irmãos que estão em oração, para que o Senhor venha, irmãos, se compadecer, porque o presbítero Eliabe e alguns irmãos estão doentes e pediram oração. Então nós cremos que através do nome de Jesus, toda doença pode sair. E toda doença vai sair no nome de Jesus. Assim nós cremos. Eu quero pedir ao presbítero que venha fazer esta oração em prol destes irmãos que estão enfermos. E orar também em prol, irmãos, das nossas vidas e da nossa caminhada com Deus. Para que não venhamos esfriar o coração. Para que não venhamos, irmãos, deixar a palavra de Deus cada vez mais de lado. Estarei falando mais sobre este assunto. Presbítero, por favor, conduza esta oração. Bem, irmãos, vamos então orar. As pessoas, né, nós temos, sem dúvida, um dos nossos afazeres, um dos nossos trabalhos é também estar orando, intercedendo pelas vidas de um dos outros, né? E muitas das vezes nós temos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão em situações muito difíceis, né? Não só enfermos, mas muita gente em situação como encarcerados, né? Pessoas que estão em situação muito difícil. Então, mas foi pedido aqui pra gente orar para você, né? Que não está se sentindo bem. E a palavra, como já foi falado aqui, a palavra nos diz que a gente pode interceder um pelo outro. E pelo nome de Jesus, não pelo meu nome, não pelo nome do pastor da igreja, não pelo nome de Maria, não pelo nome de Paulo, mas sim pelo nome de Jesus Cristo. Nós podemos fazer esta oração porque o nome dele tem poder. O Aleluia. nome de Jesus Cristo, ele tem poder. Em outras palavras, o sangue dele que te lavou tem o poder também de te limpar. Então nós vamos estar orando aqui, rapidamente, para que o Espírito... Amém. Vamos estar orando que o Espírito Santo de Deus agora venha se fazer presente aonde que você esteja.
seja no seja Brasil, no seja no Senhor. exterior. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa agora, com seu amor, vir tirar essa enfermidade que você está sentindo, essa dor que você está sentindo. Porque eu creio no nome de Jesus Cristo e eu creio que o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Basta você crer no nome de Jesus e ter fé que o Espírito Santo pode e quer limpar a sua vida, tirar essa enfermidade. Porque nós sabemos que nós precisamos de ter a nossa saúde para que nós possamos continuar vivendo e trabalhando e também pregando a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, meu Pai, também, pela tua obra aqui na terra, pelo ministério que nós representamos, pela palavra que nós pregamos, que tu venha, Senhor, nos dar força, que tu venha, Senhor, nos dar, Senhor, coragem, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, nessa jornada pregando o evangelho da paz, curando, Senhor, os enfermos no teu nome e não no meu. E que assim, Senhor, podemos fazer a tua obra, meu Pai, que tu nos encarregou de fazer. Eu te peço, com toda a humildade, no teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar os irmãos para a atenção para o texto da palavra de Deus nesta noite. Carta do apóstolo Paulo, segunda a carta a Timóteo. Irmãos, esta segunda carta nos vale de muito interesse. De muito interesse, eu digo, amados irmãos, porque nós precisamos ter o mesmo gosto. Nós precisamos ter o mesmo interesse. Nós precisamos ter, irmãos, a mesma condição e a mesma vontade e o amor pelas coisas de Deus, como nesta carta nós iremos ver. A segunda carta, uma carta de aprendizado para um servo humilde, um homem a qual queria e gostaria, que gostou muito de trabalhar para a obra de Deus. Um servo a qual estava entrando agora no ministério pelo nome de Timóteo. Um servo que tinha um interesse a qual muitos já não viam mais. Um interesse pelas coisas de Deus que já não se via por ali aonde habitava, porque havia outros que queriam trabalhar para Cristo, mas Timóteo tinha um interesse ainda maior. Tinha um gozo supremo de trabalhar para a obra de Deus, porque não trabalhava por dinheiro. A Bíblia diz que este homem era cheio do poder de Deus também, porque queria e gostava de estar na casa de Deus, porque almejava estar dentro da obra de Deus, porque o que mantinha-se vivo, da forma que ele conseguia se manter o seu espírito vivo, é porque amava, ele gostava, ele queria de toda forma estar envolvido nas coisas de Deus, porque dentro dele, o que falava dentro dele, o que agia dentro dele, o que movia ele por dentro, o Espírito Santo trazia uma chama no seu coração que muitos que estavam ali não tinham. Um servo que se importava, um homem que amava trabalhar para Deus. Não existe nada mais bonito. Não existe mais nada mais bonito do que uma pessoa completamente, amados irmãos, eu vou usar um termo alojado, guardado, solidificado, completamente envolvido pelas coisas de Deus. O interesse pelas coisas de Deus que os seus irmãos que estavam com ele não tinha o mesmo interesse. Vamos ao texto da palavra de Deus, ao servo que está começando o seu ministério e que está recebendo uma aula de seu tutor,
de seu professor, ou melhor dizendo, de um homem a qual carregava uma autoridade que estaria passando para ele, a qual Timóteo também teria uma autoridade parecida, porque de tantos outros obreiros, ou de muitos outros obreiros, presbítero Eliabe, de muitos outros obreiros que estavam ali, Timóteo é o que tinha mais amor pela obra de Deus, porque estava sempre presente no que se concerne à obra de Deus. Interessado pela justa causa do evangelho, porque poderia fazer outras coisas, viu? Poderia ser um pescador, poderia ser um carpinteiro, poderia ser um caçador, mas ele diz, não, 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 eu vou servir a Deus, eu vou me dedicar à palavra, eu vou me dedicar à servidão, aleluia, eu vou me dedicar a servir a outro. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. O primeiro versículo já chega desmoronando o servo de Deus, já chega desmoronando a Timóteo, porque o apóstolo diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, fortifica, porque não tem como se fortificar. Agora estão na palavra, irmão. Antes estávamos falando de outras coisas, agora estamos dentro da palavra de Deus. Fortifica-te na graça. Não tem outra forma de nós nos fortificarmos, não existe outra forma de nós ficarmos ou ficarmos de pé, de estarmos juntos, de estarmos alojados, de estarmos, irmãos, solidados na palavra de Deus, se não formos dependentes da sua graça. Precisamos sermos mais dependentes da graça de Deus. Aí alguém me diz assim, presbítero Eliabe, como é que eu posso me tornar mais fortificado na graça que há em Cristo? A graça, meu amado, significa confiar, porque é um favor imerecido que você não merece, que eu não mereço, que o ser humano não merece, ninguém merece, mas ele resolveu nos dar esta graça, esta eterna salvação. Você já leu? Esta graça, esta eterna salvação, não porque nós merecemos, mas para a glória do seu nome. Confiança é diferente. Quem confia no Senhor é diferente. Ele não fica abatido. Ele não fica alojado numa dimensão de tristeza. Não, porque ele confia. Olha o que o texto da palavra diz. Versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis que sejam preparados para também ensinarem a outros. Lê para nós, presbítero, versículo 3. Este versículo 3 é um dos mais bonitos de toda a Bíblia. Se alguém lhe perguntar assim, qual dos versículos mais bonitos da Bíblia, você diz 2 Timóteo 2:3. 2:3, hein? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Aqui não se isenta. Aqui o servo de Deus que está ensinando o seu novo aluno, ele diz assim, olha, sofre comigo as tuas aflições. Meu amado irmão, o servo de Deus, ele pode até sofrer uma tribulação, porque Deus permite, porque nós precisamos ser aprovados no fogo, mas o Senhor, meu amado irmão, ele está conosco em todas as situações. O Senhor está contigo e comigo em todas as situações. Aí você diz assim, mas eu só tenho as minhas batalhas, eu só tenho perdido. Você não tem perdido não, meu amado. Os teus olhos que não compreendem acham que você perdeu. Aí você me diz assim, me diga um exemplo na Bíblia de um homem que via com os olhos, mas não enxergava com os olhos espirituais. Vou lhe dizer. Vou perguntar para os irmãos se os irmãos lembram o nome dele, senão eu vou dizer. 2 Reis, Eliseu tinha um servo, um rapaz que trabalhava para ele, depois que ele já tinha recebido tão grande autoridade do seu professor, ele tinha um servo.
Quem pode me dizer o nome dele? Os irmãos Ele que tinha estão um aí, ó. servo, Os irmãos que estão na live aí, fica à vontade. Irmãos que estão, eu não sei se eu o vou dizer, eu vou ajudar. evangelista pode vir aí, O mas tem seu bastante irmãos nome, na live. o seu nome, meu amado irmão, deste homem que via com os olhos, escute, olha aqui para mim, ele via com os olhos materiais, olhos carnais, mas os olhos espirituais estavam completamente fechados. Geazi era o seu nome. Quando ele sai da casa de Eliseu, a qual Eliseu está hospedado, ele olha para as montanhas e vê inúmeros cavalos e cavaleiros prontos para matar ele e Eliseu. Ele corre para Eliseu. Ah, Jesus. Ele corre para Eliseu. E quem conhece o texto pode até me interromper aí, mas eu vou dizer. Ele chega a Eliseu e diz assim: meu senhor, estamos cercados de todo tipo de inimigo. O que iremos fazer? Nós iremos morrer. Eliseu diz para ele assim, ó, você não consegue ver. Você não consegue ver. Pois eu vou orar, Eliseu diz, eu vou orar e você vai ver com outros olhos que quem está, quantos estão conosco são muito mais do que os nossos inimigos. E a Bíblia diz, e orou Eliseu e caiu como camadas dos olhos de Geazi, e ele pôde ver que em volta de Eliseu e em volta de todo o arraial não era somente cavaleiros e cavalos, não, eram cavaleiros e cavalos de fogo que estavam cercando os servos de Deus. Sofre, pois, comigo as tuas aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Há quem diga, eu só estou sofrendo, porque o Senhor está querendo nos provar para ainda, irmãos, um capítulo da nossa vida que nós iremos ainda abençoar a outros com um testemunho do que o Senhor faz, do que o Senhor fez na sua vida, na nossa vida. Tem muitos que até vão voltar para onde moravam, escute. Tem uns que vão até voltar para onde moravam para contar um testemunho que aconteceu na sua vida. Quem está me ouvindo aí sabe o que eu estou falando. Ninguém que milita, versículo 4. Eu quero tentar, irmãos, pela misericórdia de Deus, fazer um trabalho de um expositor. Um expositor, irmãos, ele explica versículo por versículo para que nada fique em falta. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meu amado irmão, aquele que está numa tribulação, mas sabe que a sua força vem de Deus, que está passando por uma guerra, ou está passando, meu amado irmão, por uma situação difícil, ele não se preocupa, porque ele sabe quem alistou ele para estar ali, ele sabe quem o chamou, ele sabe do seu ministério, ele sabe do seu chamado. Qual é o teu chamado? Tem alguns aqui que a qual eu irei perguntar aqui, talvez não estão aqui agora, mas podem nos assistir depois. Eu quero dizer, aonde está? Aonde está o teu chamado? Porque aquele que milita, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Olha aí. Teve gente que entendeu o que eu disse aí. Ó. Olha aí. Teve gente que entendeu. E se alguém milita, versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar de forma legítima. O que o apóstolo está dizendo para Timóteo? O que ele está dizendo? Peço para o presbítero para abaixar o som só um pouquinho deste hino bonito que está aí. Peço, por favor. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar de forma legítima.
O que ele está dizendo? Porque, irmãos, alguns estão trabalhando para Cristo, estão militando para Deus e estão na obra de Deus de forma legítima. Alguns estão presentes, presbítero Eliabe, porque estão esperando alguma coisa para depois, olha aqui minha mão, olha para minha mão, olha aqui. Esperando um ganho, olha aqui, irmãos, não sou eu que estou dizendo. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar de forma legítima. Não é coroado, não recebe coroa, não recebe galardão. É necessário que nós voltemos, amados irmãos, sabe o quê? A trabalharmos para Deus apenas com o nosso coração confiante naquilo que receberemos, que é a nossa salvação. O lavrador que trabalha, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas é claro, aquele que trabalha para Jesus há de receber a vida eterna. Por quê? Porque ele vai dizer o lavrador que trabalha, o que trabalha. Escute. O lavrador que trabalha. Porque tem uns que não trabalham. Não estou falando do trabalho cotidiano. Estou falando do teu chamado. Estou falando de trabalhar no teu chamado. No teu chamado a qual o nosso Deus, Cristo, te colocou para trabalhar. Só é coroado se trabalhar de forma legítima, porque aquele que está olhando por nós, escute, aquele que está olhando e nos vê, diz a sua palavra, vai dizer Romanos capítulo 11 que nada está nu, nada está escondido dos olhos daquele a qual nós iremos prestar contas, diz a sua palavra. Ele nos vê se nós estamos trabalhando de forma legítima. Ou se estamos na presença de Deus por causa de alguns pães e alguns peixinhos, ou se estamos na sua presença por causa de alguns milagres que ele pode fazer. Já diz um louvor, irmãos, de um servo de Deus lá no Brasil, é necessário, irmãos, que nós voltemos a servir a Deus, não pelo que ele faz, não. Barganha. Não servir a Deus pelo que ele faz. Eu já falei aqui, irmãos, já falei aqui várias vezes, meses atrás, de um servo abnegado perante a obra de Deus. Ele não espera nada, ele apenas confia. E se Deus der, glória a Deus. E se Deus não der, bendito seja o nome do Senhor. Aquele, meu amado irmão, que milita não será coroado se não militar de forma legítima. Para que nós estamos trabalhando? Para que estamos trabalhando na obra de Deus? Porque o nosso chamado é um só. Não existe outro. Ide por todo mundo e o quê? E cantai. Não diz assim. Diz e pregai o evangelho a toda criatura. É um chamado. Amém. E esse chamado continua nos exigindo, irmãos, uma coisa só, desde a eternidade, que continua nos exigir, que é o quê? A santificação. Amém. Irmãos, toda vez que alguém me dizer que a santificação não é importante, chama ele para Hebreus 12, 14, para ver se alguém sobe ao céu sem a santificação. Ninguém. Amém. Versículo 7, considera o que digo. Irmãos. Versículo 7, considera o que digo. Porque Timóteo podia não ouvir, né? Porque, irmãos, nós damos tanto conselho, irmãos, das coisas de Deus para as pessoas, mas ninguém quer ouvir nada, Felipe. Ninguém quer ouvir, porque todos já sabem. Mas no final deste capítulo aqui, nós vamos saber se sabem ou não. Porque todo mundo diz assim, o Senhor não deixa ninguém para trás. Então nós vamos ver. Amém. Porque se não tiver aqui, irmãos, olha, se não tiver aqui, não vale. Se não tiver aqui, meu Deus, aonde
Aonde? Escute, como está o teu ministério? Como está o teu chamado? Como está o teu chamado? Ninguém é coroado, escute, se não lutar, aqui diz militar, porque ele está falando de soldado, soldado milita. Ninguém é coroado se não lutar de forma legítima. Não pode falsificar, não. Não, pode não. Pastor Juscelino aí, ó. Seu pastor Juscelino. Ó, o pastor Juscelino entrou ali na live, aí. Paz, pastor. E olha só que e tem um porém também. Só para dar uma pincelada rápida, olha só os 5, ó. Igualmente, você pensa que você pode fazer de qualquer jeito? Não. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo o quê? As normas. Tem o jeito certo para fazer as coisas. O seu e o meu ministério é pregar a palavra de Deus. Não deixe ninguém colocar na sua cabeça que o seu ministério é outra coisa. O seu ministério é pregar a palavra de Deus. É esse o chamado que nós temos na nossa vida. E para fazer isso, irmãos, o irmão já falou aqui, olha, sem santidade, sem você se santificar, sem você fugir da aparência do mal, sem você se arrepender dos seus pecados, sem você pedir perdão pelos seus pecados, sem você pedir perdão para aqueles que você ofendeu. Tem um jeito certo de fazer a obra de Deus. É isso que o evangelista passou aqui, ó, e não tem jeito. Tem jeito certo para fazer as coisas. Se o atleta não está competindo mediante as regras, ele não recebe a medalha. Amém? Ele está meio que falsificando, né, presbítero? Não tem jeito, irmão. Não tem como dar um jeitinho. Ó, o jeitinho brasileiro. Não tem como. Se o presbítero me permite, certa vez, presbítero Iabe, eu estava vendo umas Olimpíadas de alguns anos atrás, e eu não sei qual é o nome desta prova, mas escute bem que talvez alguns irmãos podem me ajudar, até minha esposa que está aqui me escutando, talvez pode me ajudar. É uma prova, irmãos, de que se consiste uma pessoa estar correndo, mas não pode dobrar o tornozelo quando corre. Não sei se você já viu isso. É uma corrida muito estranha. É uma corrida, uma maratona que não se dobra os tornozelos para correr. O pé tem que estar reto. É uma coisa de louco. Uma certa vez eu vendo, irmãos, esta corrida, eu vi que muitos foram desqualificados porque quando estavam cansados, presbítero, quando estavam já enfadigados, dobravam o tornozelo. Não me lembro se é o tornozelo ou é o joelho. Tem o nome desta prova nas Olimpíadas. Quando se dobrava o tornozelo ou o joelho, era desqualificado. Porque tem que militar, tem que participar de forma legítima, tem que participar da forma correta. Da forma correta, exatamente. Não tem como, não tem como. E a forma correta, para você ainda que não entendeu, é uma só. É o que está escrito aqui, ó, na palavra. Deixa eu colocar na tela. É essa que é a forma correta. A palavra é do jeito que a palavra ensina. E para você, meu querido, que ainda não tomou essa decisão que você precisa tomar, e você sabe qual é. Você sabe qual é a decisão, porque você fica aí vivendo a sua vida da forma que você quer, porque o grande problema, o maior problema meu e o seu é que a gente quer fazer o que a gente quer fazer. É ou não é? O nosso problema não é esse, não. Me diga se eu estou errado. O problema é que você quer fazer do seu jeito. Do seu jeito. E a palavra aqui fala o quê? Olha aqui. Para você ser saudável, você tem que se alistar, meu querido. Alistar no exército. E se você for batalhar pelo nome de Jesus, você tem que estar alistado no exército dele. Amém. Irmãos, o que nós temos, o tempo realmente, eu vou até passar uns 5 minutos, irmãos. Já o tempo já. Os irmãos
os irmãos não fiquem bravos comigo, porque, irmãos, eu creio, irmãos, e eu vou dizer algo aqui que talvez possa até chatear alguém, mas eu vou dizer, porque eu creio que se nós fizéssemos desta forma, nós seríamos muito mais qualificados, abençoados, usados pela potente mão de Deus. O que é isto? Se nós dessemos mais tempo para a palavra de Deus. Se nós dessemos mais tempo para as coisas de Deus. Eu sempre digo aqui, irmãos, o servo de Deus, há muitos anos atrás, já faleceu há muitos anos, há mais de 30 anos atrás, um servo de Deus que orava tantas horas, muitas horas por dia, porque queria mais de Deus. Versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões. Pelo que sofro trabalhos e até prisões. Pode baixar a música só um pouquinho para mim, presbítero. E até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro. Tudo sofro. Será que nós podemos dizer as mesmas coisas? Porque este servo de Deus que está falando estas coisas, lá, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, ele é atacado e é chamado de que é um sensacionalista. Aí ele começa a descrever as suas prisões. Ele começa a descrever o que ele faz, o que ele fez, e o que ele ia continuar a fazer pela obra de Deus, e que ele estaria ali fazendo a obra de Deus, custe o que custar, até a sua própria vida. Portanto, tudo sofro por amor do que está escrito aí, presbítero? Versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos... Aqui está escrito por causa dos eleitos. Os eleitos. Porque tudo sofro pelo amor, por amor dos escolhidos, dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Irmãos, ele estava preocupado com a vida das pessoas, estava preocupado com a conversão das pessoas, estava preocupado com o espírito dos irmãos, estava preocupado, sabe com o quê? Com a situação a qual os irmãos se encontravam, porque se Jesus voltasse naquele momento, ele estava preocupado se aqueles que estavam com ele iriam subir para a eternidade. Preocupado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Preocupado com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo, não com as coisas materiais. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando é que nós iremos entender que esta preocupação, quando ela chega, quando esta preocupação chega no coração do crente, não tem espaço para mais nada. Você já viu uma pessoa que está passando todo tipo de situação difícil, você pergunta para ele como vai, ele fala, está tudo bem em nome de Jesus, está tudo bem, tudo está bem, sabe por quê? Porque, meu amado, ele está preocupado com a vida espiritual. Nada pode te deter, nada pode te frustrar quando os teus pensamentos estão firmados na palavra. Agora nós chegamos aqui aonde o negócio fica bom, né? Ou melhor dizendo, aonde o negócio fica mais bom ainda. Ou melhor dizendo, já estou eu aqui usando um português de quando eu era criança. Não existe mais bom, existe melhor. Agora, olha só, irmãos. Ele começa bem e termina bem. Porque, olha só, anote aí. No primeiro versículo ele diz, fortifica-te na graça. Não tem outro jeito. Fortifica-te na graça, na palavra, na escritura, na oração, na graça, no poder que há em Cristo, no seu nome e no seu sangue. Fortifica-te na graça que há em Cristo. Este é o versículo primeiro. Agora olha como ele termina. Ele deixa ali um chavão para Timóteo. Olha o que ele diz. Palavra fiel é esta. Que se morrermos, sou glória. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Versículo 12, para nós encerrarmos, e o 13. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Olha,
para reinar com Cristo, também pode, também podemos. Às vezes iremos, muitas vezes iremos padecer tribulações, mas olha aqui, olha, talvez você leu e passou por cima e não prestou atenção. Olha aqui, se sofrermos, também com ele reinaremos. Vou dizer de novo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, termina para mim, presbítero, e se o negarmos... Se o negarmos, olha aí, ó, deixa eu colocar aqui na tela. Ele, por sua vez, nos negará também. Se negar, né? Se nós, irmãos, não negarmos o seu nome, assim disse Jesus assim, olha, eu vou lhe dizer o que Jesus disse. Porque aquele que me confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e seus anjos. Ou glória. Muito simples, né? Aquele que está fora de Cristo está, irmãos, em trevas. Aquele que nega Cristo, escute aqui para me terminar, seja qualquer crença, seja qualquer religião, que não está em Cristo, está problemática, está em lençóis curtos, assim como diz o profeta, cama curta e cobertor estreito. Eu falei disso alguns dias atrás. Se não estiver em Cristo, o lençol é curto e o cobertor, a cama também é estreita. Mas se não negarmos, mas se confessarmos o seu nome diante dos homens... Se somos foi o que fiéis aí Pedro, no 3, né? vou terminar no 13. Foi o que Pedro não fez 3 vezes, né? Negou. Mas 3 vezes Jesus perdoou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa mais linda. Ele nega 3 vezes, mas é perdoado 3 vezes. Sabe por quê? Porque dentro dele estava arrependido. Agora, o que tem a ver, irmãos, com a salvação não está ligado à verdade dele. Versículo de número 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, aleluia. Nós, quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Quando nós falhamos, ele permanece fiel. Quando nós erramos, ele permanece fiel. Quando nós vacilamos, ele permanece. Porque ele é. Não é ele era. Não, ele é. Ele é fiel porque não pode negar a si mesmo. Porque tudo nele, aleluia, tudo nele é bendito e eterno, aleluia. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, paz do Senhor Cibele, muitos anos, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Guarda o que tens. O texto vai dizer assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se alguém pode tomar a coroa, é porque a salvação pode se perder sim, meu amigo. Guarda o que tens para que ninguém venha e ninguém tome a tua coroa. A tua coroa é a tua salvação. Amém. Aí Pedro vai colaborar dizendo assim, olha, permaneceis firmes como santos eleitos. Procure lá. Permaneceis firmes como santos eleitos. Que esta palavra, meu amado irmão, não fique somente no seu coração até amanhã, mas que fique no teu coração, irmãos, em tempo constante, sabe por quê? Amém. Porque as coisas, alguns querem até me apedrejar, o presbítero Eliab, quando eu digo assim que as coisas irão piorar, mas não é eu que estou dizendo, é a palavra. O apóstolo Pedro vai dizer o que estamos vivendo, João também diz que o que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Mas quando nós estamos, aleluia, firmados nesta rocha,
Nesta rocha, quando nós estamos firmados nesta rocha, aí se pode construir casa em rocha. Casa em areia, não. Se constrói casa em rocha, aleluia. Nesta rocha, que é Cristo, nosso Salvador. Que você, meu amado, fique mais firme, mais inflamado. Comece a orar mais, buscar mais, ler mais. Aí você vai ver essa inflamação dentro de você que nada pode te parar. É um servo e uma serva de Deus inflamado, com uma vontade, aleluia, uma vontade profunda de estar na obra de Deus e fazer o trabalho ao qual Deus nos deixou para fazer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e agradeço os irmãos por terem nos ouvido aqui. Amém. Porque, irmãos, eu sempre digo, olha, alguém escreveu aí, né? Olha aí. Para mim, irmãos, depois que eu leio uma mensagem dessas aí que escreveram aí, para mim já valeu até a minha vinda aqui para os Estados Unidos 20 anos atrás. Olha aí. Escreveram aí, estamos vivendo os últimos dias na Terra. Sim. Cibele, criada na mesma igreja que nós, estava lá nesses ensinos da palavra. Estava lá. A qual se ensinava a palavra de Deus que se nós não permanecermos, não chegaremos lá. Mas eu louvo a vida pela vida dos irmãos. Fique firme, meu amado irmão, porque coisas mais difíceis estão para chegar. Aí você diz, mas presbítero, você fala isso com um sorriso no rosto. Meu amado irmão, pergunte para alguém se Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam preocupados com a fornalha. Eu não estou preocupado, não, irmão. Não estou. Não estou. Eu sou um cara otimista na palavra. Sem dúvida. Sorriso. Nós não estamos, irmãos, confiantes nem na carne e nem nos nossos próprios discursos, mas estamos fundamentados Glória em Cristo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço os irmãos mais uma vez, porque o que todo obreiro quer, irmãos, talvez até, pelo menos nisso, eu acho que todo obreiro tem algo em comum. Todo obreiro quer ser ouvido. Então, irmãos, nós estamos aqui gratuitamente para o teu coração. Assim disse Jesus, né? Ou Jesus disse de outra forma. Jesus disse, de graças recebei, de graças recebei, de graças dai. Mas ninguém quer falar nisso, né? Mas nós estaremos falando nisso, irmãos. Para que nós venhamos, irmãos, estar cada vez mais, chegando ainda num caminho ainda mais excelente. Aleluia. Agradeço aos irmãos, ao pastor da igreja, pastor Juscelino, Amém. daqui da Assembleia de Deus, Ministério Resgate. Aqui nos Estados Unidos, há mais de 20 anos estamos aqui, irmãos, fazendo a obra de Deus e somente pela misericórdia dele, porque eu vou lhe dizer, se não fosse a misericórdia de Deus, já não estaríamos mais aqui. Então é a misericórdia de Deus que consegue fazer, sabe o quê? Nos mantermos de pé, nos mantermos indo avante. É tudo por causa dele e da sua graça. Alguém disse aí, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. É o hino, né? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Eu vou parar por aqui, porque se eu continuar, eu vou querer cantar os hinos da harpa aqui. Já passou mas o horário, se deixar, nós são vamos boas embora, lembranças, né? Bom. Eu ainda vou arrumar, presbítero Eliabe, um tocador para tocar aqui do meu lado aqui. Eu ainda vou arrumar. Eu ainda vou arrumar um tocador ainda. Eu não sei tocar, mas cantar, Deus me deu essa misericórdia. Então, nós estaremos aqui, irmãos. Nós estaremos de volta quinta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir, viu, irmãos? Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta. E sábado estaremos no culto no lar. Amém. Creio que na casa do pastor Juscelino. E agradecer ao nosso pastor, né, irmãos? Ao nosso pastor, porque o pastor Juscelino nos deu esta confiança de estarmos aqui fazendo esta obra segundo as nossas forças e com a ajuda de Deus. Então, nós agradecemos ao pastor Juscelino, o nosso líder, e te dizer, meu amado irmão, que se nós estamos com ele, nós reinaremos com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar orando neste momento. Quero orar também em prol da sua vida e agradecer a Deus pela tua família.
Olha aí, tem gente que é pedindo para cantar agora, né? Nós vamos cantar semana que vem. Se eu não me esquecer, irmãos, os irmãos não fiquem bravos comigo, que às vezes eu esqueço, a minha esposa até às vezes aqui me dá uma alfinetada, que às vezes eu esqueço certas coisas, da qual eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa também, que está sempre aqui nos apoiando. Amém, irmãos? Vamos estar orando e agradecendo a Deus por todas as coisas, inclusive também até as nossas tribulações, que geram também paciência, não é, irmãos? A tribulação gera a paciência. Bendito Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Pai, pela tua misericórdia, a tua misericórdia, Jesus, que é a razão de nós não sermos consumidos. Mas a tua palavra, meu Pai, o teu amor nos alcançou primeiro, não foi nós que te achamos, mas tu nos comprou, meu Pai, ainda antes, meu Pai, da fundação do mundo, porque em ti, meu Pai, tu reconciliou contigo mesmo o mundo, meu Pai, porque não havia ninguém quem podia jurar, mas tu juraste para ti mesmo, de que tu irias, meu Pai, nos comprar um povo santo e remido, a qual estaria sendo, meu Pai, a qualquer momento, aleluia, levados, deixados desta terra, assim como foi os dois servos na tua palavra, que foram trasladados, meu Pai, para onde tu estás, aleluia. E nós somos gratos, porque nós estamos confiantes e esperando a tua vinda nos ares, a qual nós iremos a ti, meu Pai, encontrar contigo nas nuvens, diz a tua palavra, e aqueles que dormem, assim está escrito, aleluia, que aqueles que dormem, aqueles que já se foram, estes ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles tais, os tais que estiverem vivos, meu Pai, serão levados no abrir e fechar de olhos a estarem contigo para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Nós aguardamos este dia, meu Pai, a qual tu virás, meu Pai, nos buscar, meu Pai, nos buscar, Senhor, para ti mesmo e para ti só. Abençoa os meus irmãos em Cristo, os meus irmãos, meu Pai, os que estarão ouvindo, meu Pai, abençoa todos, meu Pai, porque tu conheces a vontade do coração, meu Pai, de cada um, tu conheces aquilo que trama dentro de nós, aquilo que o coração espera, tu tem todo o conhecimento. Porque assim, meu Pai, diz o salmista, que antes de ele, meu Pai, de a sua mãe lhe conceber, tu já tinha a sua vida e os seus passos traçados, nos deixando claro que tu tens o conhecimento daquilo que ainda não aconteceu. Amém, Jesus. Eu te louvo, meu Pai, porque a tua bondade e a tua graça e o teu poder continua, meu Pai, trabalhando, meu Pai, até mesmo das nossas fraquezas. A tua palavra diz que o teu poder, meu Pai, se aperfeiçoa na fraqueza, nos fracos, assim como nós somos fracos em nós mesmos, mas em ti, meu Pai, nós podemos todas as coisas. Eu oro, meu Pai, pela vida do nosso pastor, do pastor Juscelino, meu Pai, que tu venhas, meu Pai, continuar, meu Pai, fazendo, meu Pai, na vida dele, o que tu tens feito, meu Pai, em toda a sua trajetória, a sua carreira no Evangelho, meu Pai, que é, meu Pai, um encantamento pela tua obra, meu Pai, que é um desejo pela tua obra, de ver a tua obra indo bem. Eu oro pela vida dele, meu Pai, que tu possas continuar, meu Pai, trazendo o coração dele, meu Pai, esta felicidade pela tua obra, meu Pai, que nós podemos ver. E orar também, meu Pai, por todas as famílias, lá pela pastora Sirlene, meu Pai, que tu conhece todas as coisas, tu conhece, meu Pai, o coração. E nós te agradecemos por todos os irmãos que estão aqui nesta noite nos ouvindo, Jesus. Amém, que tu Jesus. possa, meu Pai, tocar nos corações, que tu possa, meu Pai, invadir os corações com esta palavra que não é minha, mas a palavra é tua, meu Pai, a autoridade é tua, da tua palavra vem a autoridade, não vem de mim, mas, meu Pai, que tu possas trazer, meu Pai, nos corações que ouvirem esta palavra, meu Pai, a se lembrarem de que o nosso chamado permanece. Nós pedimos essas coisas, ó Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estaremos de volta na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém e amém. Quinta-feira que vem, irmão. Não esqueça, 8h30, horário local aqui no Brasil, dependendo de onde que você esteja.
pode ser 1, 2 horas ou até 3 horas de diferença. Tô vendo aqui gente falando aqui que lá no Brasil agora é 11h40. Mas, só para finalizar, uma satisfação estar com você, estar aqui com você nessa noite, né? Que Deus abençoe você e que nós vemos você na próxima quinta-feira. Não esqueça de pedir para o evangelista cantar um hino, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.